Olá, seja bem-vindo à Feira do Estudante e eu, Andréa Neres, que sou diretora do grupo Park Education, vim aqui trazer algumas dicas para você. O nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre como você trabalhar no exterior, estando aqui, dentro da sua própria casa. E algumas dicas vão ser importantes dentro desse contexto. Vamos lá? Algumas pessoas me perguntam, Andréa, mas para eu trabalhar lá fora, estando aqui sem sair de casa, como funciona isso? Muito simples. Você vai precisar de alguns passos básicos para isso. O primeiro deles, falar inglês. Poxa vida, mas as pessoas perguntam, falar inglês? Todo mundo fala que tem que falar inglês, mas é fácil, como é isso? Isso a gente vai deixar para depois, eu volto nesse tema com vocês. Quando a gente fala de trabalhar no exterior, hoje, com essa questão toda da pandemia, você tem algumas oportunidades. Algumas pessoas comentam, mas a internet é meio complicada, isso parece meio difícil para mim, mas é tudo uma questão de você entender como funciona. Nós temos alguns alunos que estão aqui em Praia Grande, aqui na Baixada Santista e conseguem estar trabalhando para empresas que estão lá fora, tanto nos Estados Unidos como também na América Latina. Como isso? Usando o recurso da internet. Então a gente sabe que a internet hoje é um grande parceiro seu para fazer com que isso aconteça. Bom, então primeira dica que eu deixo para vocês, monte um currículo. Como que eu monto esse currículo? Monte um currículo olhando como são os currículos do LinkedIn. Isso mesmo, o LinkedIn lá fora, ele já é muito utilizado a partir dos 13 anos para a área acadêmica, não só para a área profissional. Então comece observando um pouquinho o LinkedIn do seu irmão, de alguém que você tenha na família, como eles montaram esse currículo no LinkedIn e prepare o seu. Isso é um primeiro ponto muito importante. Segundo ponto importante, procure recursos humanos que tenham empresas que atuem lá fora. Esse é um segundo passo importante para você, uma boa empresa de recursos humanos. A partir do momento que você encontra essa empresa, você já pergunta quais são ali, o que precisa de básico dentro do seu currículo, quais são as características mais importantes para que você consiga estar montando o seu currículo e consiga se preparar para isso. Entre você hoje estar aqui e amanhã estar lá, tem um caminho. Esse caminho vai precisar de planejamento. E para isso, você primeiro precisa saber para onde você quer ir. Assim que você sabe para onde você quer ir, fica mais fácil de você ir cumprindo essas etapas que nós estamos aqui falando para você. Retomando a questão agora do inglês, algumas pessoas comentam, poxa, mas o inglês parece tão difícil. Não é. Ele é diferente, mas ele não é difícil. E eu vou mostrar para você aqui alguns pontos do porquê ele pode ser muito fácil. Bom, primeiro que a gente elimina essas dificuldades. Por meio da análise transacional, que é um braço ali da psicologia positiva, uma ferramenta que foi criada por Eric Berne lá em 1970, 1980, a gente consegue motivar e consegue levar para você o conteúdo de forma muito prazerosa. Esse é o primeiro ponto. Você sabia que para falar o inglês, o espanhol, qualquer que seja o idioma, você tem que ter uma relação emocional com o idioma? Então ele tem que te dar prazer. Um outro ponto muito importante que nós vamos apresentar aqui para vocês é o Natural Learning. O que é Natural Learning? Aprendizado natural. Assim como você aprendeu o português. Isso mesmo. Quando você aprende o idioma de forma natural, você automaticamente tem prazer em falar. Então eu vou fazer aqui uma reflexão com você. Quem já teve uma avó, um vô, um parente distante que é estrangeiro e acaba ali conseguindo falar algumas palavras, lembra de algumas palavras com carinho. Por quê? Mas você nem foi para a escola. Como que isso acontece? Porque você aprendeu de forma natural. Você criou uma relação emocional com aquele idioma. Por isso que muitas vezes quando você ouve uma música que você gosta, aquilo vai te aproximando do idioma. Isso é o Natural Learning. Um outro ponto muito importante é você entender que você não estuda algo e termina. O aprendizado, ele é contínuo. Então, uma vez que você começou a aprender, seja o idioma que você quer, o inglês, o espanhol, e você começa a fazer com que ele faça parte da sua vida, você vai ter isso para o resto da sua vida. Ele não termina nunca. Por que que não termina nunca? Porque a partir do momento que você internalizou, gostou, você sempre vai estar procurando alguma coisa para você estar mantendo contato. Então, voltando nas dicas de como trabalhar fora, vamos supor que você escolha trabalhar no Canadá. Você vai
pleitear ou concorrer a uma vaga para uma empresa que está lá no Canadá. O que você precisa? Pesquisar sobre o país. Qual é a cultura do Canadá? Você sabia que no Canadá eles podem falar tanto inglês como francês? Isso mesmo. Então aqui vão algumas dicas. Pesquise o local que você quer ir. Comece já a fazer esse plano de viagem, como se você estivesse lá, porque aí você vai começando a entender a cultura e isso vai começar a fazer parte da sua vida. Esse é o lifelong learning, que é o aprendizado contínuo. Um outro ponto importante, procure algo que você pratique oralmente. Muito, porque o que vai fazer com que você tenha segurança em procurar um emprego lá fora e algo que vai ser exigido de você é a comunicação com fluência. Esse é um ponto básico. A internet novamente veio ajudar nesse momento. Por quê? Porque a partir do momento que você já está acostumado a fazer um treino, seja pelo Zoom, pelo Meetings ou qualquer outro aplicativo, você consegue fazer uma reunião de negócios ou você consegue fazer uma reunião com alguém que seja da sua empresa lá fora. Isso é algo muito normal. Nós atendemos alguns alunos que se reportam para líderes que estão lá fora. E com a questão dos treinos feitos no Zoom, isso ajudou muito o desempenho deles. Por quê? Porque eles estão treinando. Tudo é treino. Quanto mais você treina, melhor você se torna. Agora, um ponto muito importante para você. Quando a gente fala de transformar fácil, lembra que lá no começo eu comentei isso com vocês? O que era transformar e deixar o inglês de forma mais fácil, seja o inglês ou seja o espanhol? Agora eu vou mostrar para vocês por meio de gráfico. Esse azul é o tanto de fala que você tem nos nossos treinos. Esse é o tempo de fala. E aonde que está a nomenclatura gramatical? Não é a gramática, a nomenclatura. Está aqui, ó, no final. Por que disso? Porque nós entendemos no Natural Learning que a gramática, a estrutura, toda essa nomenclatura, ela vai ser importante para você, assim como numa faculdade de letras, lá no final, quando você quer se especializar para isso. Isso não quer dizer que quando você entre na faculdade você já não fale fluentemente, não é verdade? A mesma coisa quando você vai fazer um treino em inglês. Então, se você vai fazer uma prova de proficiência, que pode ser muito importante no seu currículo, faça e depois, lá no final, estude as nomenclaturas gramaticais, porque você já vai estar fluente, você já vai estar seguro, com segurança no que você está falando. Então, vamos recapitular aqui um pouquinho? Quando eu falei para vocês sobre, primeira dica, fazer um LinkedIn com o seu currículo, ponto importante. Segunda dica, procure o local que você gostaria de trabalhar. Onde você gostaria de estar atuando? Conheça a cultura desse local. Terceiro, procure um RH, empresas de RH que possuam vagas no exterior. Tem várias empresas aqui no Brasil que empregam pessoas para estar atuando lá fora, tá? Seja para captação de alunos para grandes universidades, seja na área de marketing e desenvolvimento, são várias as áreas que acabam captando brasileiros para estar trabalhando lá fora, até porque agora a gente não precisa de visto com a internet, ok? Quarta dica muito importante. Crie um prazer com o idioma que você vai estudar. Estude isso e fale de forma prática. Essa é a quarta dica importante que eu deixo para vocês. Bom, tem aí uma aprendizagem flexível. O que quer dizer isso, aprendizagem flexível? Algo que faça sentido para você. Então, de repente, a sua área de atuação é tecnologia. Poxa, você tem muita coisa voltada para a área de tecnologia que você pode se conectar. A gente vai criar um treino para você. De repente, a minha área é de médica, não é de tecnologia. Então, eu vou preparar um treino voltado para a área médica para você. E se de repente você quiser se desenvolver na área de marketing, eu vou ter um treino específico de marketing para você também. Então, isso é importante. Tenha flexibilidade naquilo que você está aprendendo e estude aquilo que se conecta com você. Bom, um outro ponto muito importante que a gente vai deixar claro para você, treino é esforço. Esforço traz resultado. Isso quer dizer que uma pessoa que está começando do zero, Andréa, em quanto tempo eu consigo estar fluente no inglês? Com 140 horas você consegue estar fluente no inglês. Basta você começar. São 140 horas de treino para você alcançar essa fluência, seja hoje ou seja lá na frente. Seja o que for que você queira fazer profissionalmente, você vai precisar treinar. Então, estágio é algo muito importante para você. Comece a projetar onde você quer chegar, projete a profissão que você quer fazer e
comece a se relacionar, lendo a respeito, procurando um estágio, para que você veja se é essa profissão realmente que você quer. Um outro ponto muito importante é você sempre usar a tecnologia a seu favor. Use a tecnologia como benefício para você. Nós sabemos que, claramente, muitos de nós gostamos desse contato, de relacionamento, né? As pessoas latinas, elas gostam disso. Mas não evite a internet, não evite algo que veio, porque veio para ficar. Nós tivemos um avanço tecnológico de pelo menos 5 anos. Então, são muitas as profissões novas que vão surgir nos próximos 2, 3 anos por conta da internet. Tenha ela como seu aliado. Hoje, são vários os alunos que conseguem fazer uma faculdade fora sem sair do Brasil. Harvard já tem um curso online, assim como Columbia e várias outras universidades. Então, aproveite a tecnologia a seu favor. Esse vai ser um ponto muito importante para você. Aqui a gente tem alguns números para que você fique ciente a respeito. Primeiro deles, e muito importante, 58% da população mundial fala inglês. Então, inglês é sim a primeira língua mais falada mundialmente. Então, se você quer trabalhar lá fora, para uma empresa estrangeira, mesmo estando aqui no Brasil, qual é o ponto principal? Falar o inglês fluentemente. Esse é o pontapé inicial para tudo. Segundo ponto importante, 59% de todo o conteúdo da internet também está em inglês. Então, aquelas pessoas que falam assim, bom, então se eu falo, já está suficiente, não preciso escrever. Precisa, porque você vai precisar responder um e-mail em inglês, você vai precisar hoje em dia responder um WhatsApp em inglês. Tá? Então, é importante falar e escrever, se comunicar bem no idioma, ok? Bom, é o idioma oficial das maiores empresas do mundo e das startups. Então, são várias as startups que nós temos aí mundialmente contratando pessoas de qualquer lugar do mundo. E qual é o idioma básico para isso? O inglês. Hoje fica muito fácil você conseguir acesso a uma startup pela internet, mas o idioma básico para isso vai ser, o primeiro deles é o inglês. Um outro ponto importante, 80% da população científica, toda a parte científica, toda publicação é feita em inglês. Então, quando você vai fazer uma faculdade e de repente você vai tentar o seu mestrado logo depois, você vai precisar desenvolver uma tese de mestrado, vai pedir um idioma para você. Provavelmente o inglês vai estar lá, ó, batendo na sua porta de novo. Bom, e é o idioma oficialmente mais falado em filmes, séries e todas as áreas de entretenimento. Então, faça a sua amizade com o idioma, aproprie-se dele para você, porque com certeza ele vai abrir muitas portas para você, seja qual for a profissão que você decida fazer daqui para frente. Aqui são alguns dos parceiros que nós temos aqui na Baixada Santista. OAB, o Rotary, o Visit Santos, CDL, a BRH, Setaporte, são várias as empresas que hoje já procuram o inglês como uma ferramenta de comunicação global. Então, não fique fora disso. Preste bem atenção para que você possa pleitear uma vaga em alguma dessas empresas. Essa é a Park Education e a mensagem principal que eu gostaria de deixar para vocês. Faça o seu currículo. Preste bem atenção, não tenha receio. Se de repente você fala, poxa, mas eu estou começando agora e eu não tenho muita coisa para colocar no meu currículo, não tem problema. Comece, sonhe, porque quando você decide, aquilo dali já vai se tornando um planejamento, vai só precisar de uma coisinha, atitude. Comece a olhar os currículos de pessoas que têm próximo a você, os currículos de LinkedIn e vá fazendo um planejamento para isso. Eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso se você fizer um planejamento correto para essa caminhada. Quer fluência definitiva no segundo idioma? Já tentou aprender, mas sempre foi difícil, complexo e você trava na hora de falar? Isso acontece porque os métodos que você já viu são ineficientes. Tiram a sua coragem de falar, de ser você mesmo em outro idioma, e assim você perde a motivação para aprender. Você precisa de um método que te dê confiança, não importa a língua que esteja falando. Um método que te motive a continuar, que seja simples e que te faça sentir bem. Na Park, você é o protagonista de um método que funciona. Aqui você tem voz. E vai aprender a falar falando, com uma técnica que garante a fluência de forma rápida e natural.
autoconfiança para falar, motivação para continuar com alegria e aprender muito mais rápido. Nós somos a Parque. Vem com a gente, faça uma aula e sinta a diferença. Parque Education. Educate for the Future.